Em meio ao silêncio das nossas noites mais escuras, quando as paredes parecem se fechar e a esperança se torna um sussurro distante, uma pergunta ecoa na alma. Deus realmente ouve? Ele se importa com as nossas prisões particulares, sejam elas de medo, de doença ou de desespero? A Bíblia nos apresenta um Deus que não é um soberano distante, indiferente às masmorras da humanidade. Pelo contrário, em Salmos 146, versículo 7, lemos que o Senhor põe em liberdade os cativos. Este não é apenas um título poético, é uma descrição do seu caráter, uma promessa gravada na eternidade. Ele é o Deus que se inclina para ouvir o gemido do prisioneiro, que enxerga através da mais densa escuridão. Se você já se sentiu acorrentado por circunstâncias que parecem impossíveis de superar, saiba que esta mensagem é um mapa para você. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois juntos vamos desvendar histórias de fé que provam que nenhuma corrente é forte o suficiente para deter o poder de Deus. A história que vamos explorar hoje não é uma fábula, é um evento histórico, documentado com precisão no livro de Atos, que revela a natureza deste Deus libertador de uma forma dramática e misteriosa. Estamos em Jerusalém, sob o punho de ferro do rei Herodes Agripa. O ar está pesado com medo. Tiago, o apóstolo, um dos pilares da igreja primitiva, acabara de ser executado à espada. A perseguição não era uma ameaça, era uma realidade sangrenta. E para agradar ainda mais seus opositores, Herodes voltou seus olhos para o próximo alvo, o líder impulsivo e apaixonado dos discípulos, Simão Pedro. A ordem foi dada e Pedro foi lançado na prisão mais segura da cidade. Mas esta não era uma prisão comum. Era uma sentença de morte velada, uma contagem regressiva para a execução pública. Para a pequena e aterrorizada comunidade de cristãos, parecia o fim. Seu primeiro líder foi martirizado, e agora o segundo estava acorrentado, aguardando o mesmo destino. Diante de um poder político tão esmagador e de uma fortaleza aparentemente impenetrável, que esperança poderia restar? O que se pode fazer quando o inimigo parece ter vencido e a escuridão engolido toda a luz? A prisão de Pedro não era um mero confinamento. Era uma obra-prima da engenharia de segurança romana, projetada para esmagar qualquer vislumbre de esperança. Imagine a cena. Pedro não estava simplesmente trancado em uma cela. O livro de Atos, capítulo 12, nos dá detalhes arrepiantes. Ele estava sob a guarda de 4 escoltas de 4 soldados cada. 16 homens, revezando-se em turnos, cuja única missão era garantir que ele não escapasse. Noite e dia, olhos vigilantes o observavam. E não era só isso. Ele dormia literalmente acorrentado a 2 desses soldados, um de cada lado, como uma âncora humana prendendo-o à realidade de sua condenação. 2 correntes pesadas, frias, um lembrete constante do seu destino iminente. Para sair dali, ele teria que passar por esses 2 guardas, depois pelos outros guardas do lado de fora da cela, depois pela primeira e pela segunda sentinela posicionadas em pontos estratégicos do corredor, e finalmente por um portão de ferro maciço que dava para a cidade. Humanamente falando, a fuga era impossível. Era um desafio genuíno, uma situação de sofrimento real, sem qualquer atalho ou solução fácil. A igreja primitiva não minimizou essa dor. Eles sentiram o peso da perseguição, a angústia da perda iminente. E o que eles fizeram? Eles não organizaram um protesto, não tentaram uma rebelião armada, fizeram a única coisa que podiam: oraram. Atos 12:5 diz que a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Pense no poder contido nessa frase. Não era uma oração formal ou superficial. A palavra grega sugere um clamor estendido, fervoroso, quase desesperado. Eram pessoas comuns, escondidas em uma casa, talvez com as vozes embargadas pelo medo, mas unidas em um propósito. Eles estavam ativando a mais poderosa arma espiritual que possuíam, demonstrando o verdadeiro poder da oração na Bíblia.
enquanto a escuridão de Jerusalém envolvia a prisão. Outra força, invisível e muito mais poderosa, era mobilizada pelos joelhos dobrados e pelos corações aflitos de um pequeno grupo de crentes. A pergunta que paira no ar é: como pode a oração de um grupo assustado, trancado em uma casa, alcançar um homem acorrentado em uma fortaleza, vigiado por 16 soldados e condenado à morte por um rei? Na calada da noite, na hora mais escura antes do amanhecer, o impossível começou a acontecer. Enquanto a cidade dormia e os soldados roncavam, confiantes em suas correntes e portões, o céu invadiu a terra. A manifestação de Deus não veio com um terremoto ou com um exército. Veio com o silêncio e a luz. De repente, um anjo do Senhor apareceu na cela. A Bíblia diz que uma luz resplandeceu na prisão. Imagine o contraste. A umidade e a escuridão de uma masmorra romana subitamente preenchidas por uma glória que não era deste mundo. Pedro, exausto e talvez resignado com seu destino, dormia profundamente entre os dois guardas. O anjo precisou tocá-lo no lado para acordá-lo, dizendo: "Levanta-te depressa." E nesse exato momento, o som que ninguém esperava ouvir ecoou suavemente na cela. As correntes simplesmente caíram de suas mãos. Não houve esforço, não houve luta. O ferro, símbolo do poder de Roma, tornou-se inútil diante do poder do céu. O que aconteceu a seguir desafia toda a lógica. O anjo deu a Pedro instruções simples e diretas: "Cinge-te e ata as tuas sandálias. Põe a tua capa e segue-me." Pedro, ainda meio atordoado, obedeceu, pensando que tudo aquilo não passava de uma visão, um sonho vívido antes da execução. A cena é surreal. Eles passaram pela primeira e pela segunda guarda. Os soldados, os olhos treinados do império, não os viram. Era como se Pedro e seu guia celestial estivessem envoltos em um manto de invisibilidade divina. O clímax desta libertação milagrosa, o evento central do milagre, em Atos 12, foi o portão de ferro, a barreira final, a porta que separava a morte da vida. E a Bíblia diz que ela se abriu por si mesma. Não houve chave, não houve força. A vontade de Deus era a única chave necessária. Cada passo dessa jornada noturna é uma prova do cuidado meticuloso de Deus. Essa história da prisão de Pedro na Bíblia te impacta? Deixe nos comentários qual detalhe mais te surpreendeu. Sua interação nos ajuda a levar essa mensagem mais longe. Após atravessar o portão, eles caminharam por uma rua. E então, tão subitamente quanto apareceu, o anjo desapareceu. Pedro ficou sozinho, de pé, no meio da rua fria da madrugada, o silêncio da noite quebrando o encanto. Foi só então que a realidade o atingiu. Não era um sonho, ele estava livre. As correntes se foram, os guardas ficaram para trás. O portão de ferro estava fechado às suas costas. O milagre era real. Mas e agora? A intervenção divina o tirou da prisão, mas o deixou no meio de uma cidade perigosa, onde ele ainda era um fugitivo procurado. O que acontece quando o sobrenatural te entrega no limiar do mundo natural? Com a liberdade recém-descoberta pulsando em suas veias, Pedro precisava de um refúgio. Seu instinto o levou ao lugar onde ele sabia que encontraria corações que batiam em sintonia com o seu. A casa de Maria, mãe de João Marcos, o mesmo local onde a igreja estava reunida, orando fervorosamente por sua libertação. Ele chegou à porta e bateu. Pense na ironia divina. Um homem que acabara de ver um portão de ferro se abrir por si mesmo, agora precisava bater em uma porta de madeira e esperar que alguém a abrisse. O milagre de Deus muitas vezes nos leva até a porta, mas exige de nós o passo de fé de bater. Lá dentro, o som da batida interrompeu as orações. Uma serva chamada Rode foi atender. Ao ouvir a voz de Pedro, ela foi tomada por uma alegria tão avassaladora que cometeu um ato cômico e profundamente humano. Em vez de abrir a porta, ela correu de volta para dentro para anunciar a boa notícia, deixando o apóstolo do lado de fora, na rua escura. A reação do grupo de oração é talvez a parte mais reveladora e aplicável de toda a história.
Eles, que estavam clamando a Deus por um milagre, quando confrontados com a resposta, disseram a Rode: "Estás louca?" Eles não conseguiram acreditar. A realidade do milagre era tão grande, tão além de suas expectativas, que sua primeira reação foi a incredulidade. Eles tentaram racionalizar, sugerindo: "É o seu anjo." Eles acreditavam mais facilmente que o fantasma de Pedro estava à porta do que o próprio Pedro, vivo e livre. Isso nos mostra algo poderoso sobre a natureza humana e a fé. Nós oramos, pedimos, suplicamos por intervenção, mas com que frequência estamos verdadeiramente preparados para a resposta? Quantas vezes o nosso ceticismo coloca um teto sobre o poder de Deus, mesmo enquanto nossos lábios pedem por milagres sem limites? Enquanto eles debatiam lá dentro, Pedro continuava a bater. Finalmente, vencidos pela insistência, eles abriram a porta. E ao vê-lo, ficaram atônitos, assombrados. A resposta viva e respirável às suas orações estava ali, diante deles. O choque em seus rostos era um testemunho do tamanho do milagre. Este momento nos força a olhar para dentro. Como reagimos quando Deus responde às nossas orações de maneiras inesperadas e grandiosas? Estamos prontos para abrir a porta para o milagre que pedimos, ou nossa lógica e nosso medo nos mantêm trancados por dentro, debatendo se a resposta é real? A história da prisão de Pedro na Bíblia não é apenas um relato fascinante de um evento do primeiro século. É um espelho para a nossa própria vida. Todos nós, em algum momento, nos encontramos em prisões. Talvez não com correntes de ferro e guardas romanos, mas com correntes invisíveis que são igualmente fortes. A prisão da ansiedade, guardada pelos soldados do IC. A prisão de um vício, com portões de ferro de hábitos arraigados. A prisão de um ressentimento, de uma dívida, de um diagnóstico médico assustador. Essas prisões parecem tão impenetráveis quanto a de Herodes,